Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui fazendo uma panquequinha para Cecília tomar café e enquanto isso, eu gostaria de conversar sobre o dia de hoje. Hoje é segunda-feira santa e eu quero compartilhar. Já tem um neném aqui querendo falar? Então vamos falar oi com o pessoal. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é esse dia e o que eu estou fazendo aqui em casa no dia de hoje. Faltavam 6 dias para a Páscoa e Jesus foi estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro que ele havia acabado de ressuscitar. E nessa ocasião acontece algo muito interessante. Marta fica extremamente preocupada com os afazeres da casa, enquanto Maria se prostra aos pés de Jesus. E aí, com o passar do tempo, a gente acabou colocando Marta como a vilã da história e Maria como aquela que escolhe a melhor parte. De fato, ela escolheu a melhor parte, inclusive o próprio Jesus disse isso. Mas o fato de Maria ter escolhido a melhor parte não significa que Marta estava errada. Porque, para a gente entender o que aconteceu na história, a gente precisa entender o contexto da época. E era costume que quando se tinha alguém em casa, um convidado, e ainda mais se tratando de um convidado ilustre, que a casa estivesse impecável e que se servisse, né, um banquete, uma refeição ao convidado. E era isso que Marta estava cuidando de fazer. Marta sabia que tinha um convidado ilustre em casa. Eles eram amigos de Jesus. E Marta sabia da divindade de Jesus. Eles acreditavam em Jesus como Messias. Eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro. Então ela sabia, né, quem estava na casa dela. E ela estava de fato preocupada em deixar tudo lindo, impecável para o mestre. Gostaríamos de ser como Maria o tempo todo e poder passar 24 horas do nosso dia prostrados em adoração ao nosso Deus? Gostaríamos. Podemos fazer isso? Não. O que não significa que quando não estamos prostrados ao pé do Mestre, que nós não estamos na presença dele. Nós temos que viver 24 horas por dia na presença de Jesus. E na verdade, quando Marta estava cuidando dos afazeres da casa, ela estava na presença do Mestre, o Mestre estava ali. Ela só não estava prostrada em adoração. E esses dois tipos de discípulos são extremamente importantes. Nós precisamos sair para trabalhar, inclusive hoje é segunda-feira santa, e pela lei os cristãos não são liberados do trabalho durante essa semana inteira. Nós começamos a ser liberados ali na quinta-feira, mas tem pessoas que ainda trabalham na quinta-feira, e aí a gente tem ou deveria ter o direito da sexta-feira santa. E durante a semana a gente precisa, assim como Marta, cuidar dos nossos afazeres. Só para fixar a importância dos dois discípulos, muitas vezes é necessário que alguém esteja lavando, cozinhando, para que outros possam estar em adoração. A gente vê isso muito nos retiros. Enquanto uns estão sendo Maria, prostrados ao pé de Jesus, tendo sua experiência de amor, de cura, de libertação, outros que não estão aos pés, mas estão na presença, estão na cozinha, preparando o almoço, estão limpando o chão, estão limpando o banheiro, ou seja, estão se doando para que alguns possam ter sua experiência aos pés do Mestre. E nessa segunda-feira santa, eu quero ser um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. E para isso, eu vou dividir o dia ao meio. No primeiro momento serei como Marta, vou faxinar a casa, organizar as coisas por aqui. Essa semana tem alguns dias que a gente não trabalha, que a gente se dedica inteiramente à oração, ao jejum. E para que isso aconteça da melhor forma possível, hoje eu quero deixar a casa limpa, deixar tudo organizado. E num segundo momento eu quero ser como Maria e poder sentar ao redor da mesa, ao redor da palavra de Deus e junto com minha filha, meu esposo, podermos viver também um momento de adoração aos pés do Senhor. Antes de arrumar a casa, a gente aperta nela, a gente beija nela, a gente morde nela e a gente... Por aqui passou um furacão, pessoal. Aqui, na última gaveta da cômoda, eu guardo algumas atividades que Cecília não está fazendo nesse momento. Ela encontrou essa gaveta, ela veio aqui, ela tirou
tudo, além de toda essa bagunça aqui que vocês estão vendo. E aqui em cima tem muitas outras coisas para organizar, algumas coisas de atividade, algumas roupinhas que eu estou separando aqui para doação. Ali atrás tem muita bagunça. O quarto ficou todo limpo, lindo, cheirosinho. Eu tô com a porta fechada porque Cecília tá ali do lado no quarto dela fazendo uma atividade. Se ela escutar eu falando, ela vem pra cá. Então a cama ficou assim, toda arrumadinha. E aqui nesse potinho tem cotonete, aqui tem um soro fisiológico e aqui tem coisinhas que eu preciso toda hora, né? Hidratante, pomada, repelente. Aqui eu deixei um quadrinho com a foto dela. Aqui nesse canto eu tive que deixar a cozinha dela. Essa cozinha eu não deixo disponível o tempo todo. Eu deixo um tempo, aí ela brinca, depois eu guardo de novo, porque ela enjoa, começa a pegar essas coisas, jogar pela casa e não brincar. Ela só tira mesmo da cozinha e joga pela casa. Aí eu guardo por um tempo, uns 15 dias, para ela voltar a ter interesse. Inclusive eu tô para botar lá de novo. E aqui atrás ficou essa mala, que eu também não tenho outro lugar para colocar. Cecília tá muito espoleta e bagunceira, pessoal. Agora ela foi dormir um soninho e aí eu tô aproveitando para cuidar do máximo de coisas possível e eu resolvi vir aqui dar uma organizada na cozinha, porque a cozinha tá terrível. Deixa eu mostrar para vocês. Nós estamos aí há alguns dias conversando sobre essa questão do pagamento no YouTube. Já tem meses, desde dezembro, que eu não consigo receber, mas estamos fechando o mês de março e mais uma vez eu não consegui fechar os $100, o que significa que eu não vou receber no mês de abril, mas eu consegui completar $90. Isso é algo muito especial. Por quê? Porque agora $10 é certo que eu consigo durante o mês de abril. E aí, final de maio, eu vou conseguir receber, graças a Deus. E por aqui tá uma correria enorme, porque como é Semana Santa, eu acho legal liberar o conteúdo no mesmo dia para vocês. Então, hoje é Segunda-feira Santa, eu quero que vocês assistam o que está acontecendo aqui em casa hoje ainda. E aí, para que isso seja possível, é muito trabalho. Porque a maluca aqui, além de querer compartilhar com vocês pelo YouTube, eu quero compartilhar com vocês ao vivo, em tempo real, pelo Instagram. E aí eu parei agora, conversei um pouquinho com vocês lá pelo Instagram e já corri novamente para gravar aqui pro YouTube. Ai, nem acredito que terminei a cozinha, tá tudo limpinho. E aí eu vou aproveitar para fazer o tour que vocês tanto me pedem, né? Como a cozinha é muito pequenininha, dá para fazer o tour rapidinho ainda nesse vídeo. Bom, a minha cozinha é junto com a sala, e aí dividindo as duas tem essa bancada, aqui em cima eu deixo a airfryer. Aí aqui tem a geladeira, eu já fiz um tour da geladeira para vocês. Em cima eu deixo o liquidificador e um potinho com remédios. Aqui fica o sugar, aqui nessa bancada fica o meu fogão. Vocês já me perguntaram a respeito desse fogão, se eu gostei, se eu me arrependi de ter comprado. No início eu não gostei, porque as panelas escorregavam aqui nas trempes. Só que aí depois o meu esposo foi e deu tipo uma amassadinha assim de leve, e aí agora as panelas ficam encaixadinhas e não escorrega mais. E aí, debaixo do fogão e da pia,
ficam os nossos armários. A gente não tem outros armários. Aí meu esposo colocou uma prateleira de madeira e eu precisei guardar as louças dentro desses organizadores, porque a Cecília estava tirando tudo aqui de dentro do armário, jogando para o chão. Eu compartilhava isso com vocês lá no Instagram. Ali de baixo ainda ficam algumas coisas que não couberam dentro desses organizadores. E desse lado aqui fica esse outro organizador, que é a nossa despensa. O neném aqui querendo participar, sabe, pessoal? E aí eu vou ter que deixar ela ficar na frente de vocês, senão eu não consigo gravar. Aí aqui fica as nossas coisinhas: arroz, feijão, um fubá. Nesse pote aqui fica o açúcar e nesse potinho que tem um pouquinho de trigo. O tempo fechou muito, tá vendo, pessoal? Tá trovejando bastante. Acredito que logo logo vai chover. E aí, por conta disso, tá estourando a luz aqui dentro de casa. Eu abri a porta agora um pouquinho, mas a porta não pode ficar aberta, porque ela fica, tá vendo? Encrencando, querendo sair. E aqui tem esse altinho, e esse alto aqui é perigoso ela ficar. Vem cá, filhinha. Eu abri a porta só para entrar um pouquinho de iluminação e eu consegui mostrar para vocês o estado da sala. Mas eu vou ter que arrumar a sala e depois eu mostro para vocês já organizado, porque tem alguém aqui fugindo e aí eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E esse é o momento em que Marta percebe que está sozinha, cuidando dos afazeres da casa e começa a querer pedir ajuda de Maria. Cecília pegou a planta que eu tinha colocado ali na mesa e jogou no chão. Já dei uma geral aqui na estante, organizei, na verdade, a Cecília já veio aqui desorganizar uma almofada. Aqui eu tinha colocado uma plantinha na mesa, tava lindo, mas a Cecília jogou no chão. E aqui deixei algumas atividades dela ali. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Maria, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhes que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu viver os dois lados do discípulo. Nos permitiu trabalhar, permitiu ao meu esposo sair para trabalhar. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor permitiu que o meu esposo tenha um trabalho. O Senhor me permitiu cuidar da casa, cuidar dos afazeres do lar, cuidar da minha filha. A gente se esforçou o máximo possível para a gente conseguir ser os dois tipos de discípulos no dia de hoje. Então a gente tentou ser Marta, meu esposo saiu para trabalhar, eu trabalhei em casa, cuidando dos afazeres aqui do lar. E num segundo tempo a gente se reuniu em torno da palavra e levantamos um clamor a Deus, um agradecimento a Deus. E eu queria muito saber qual dos dois discípulos você foi nessa segunda-feira de Santa. Essa menina é muito comédia, essa menina é youtuber, Eu queria saber qual dos dois discípulos você foi nessa segunda-feira santa, ou se conseguiu ser também os dois discípulos. Amém. Nós vamos nos despedindo. Amém. Amém. Nós vamos nos despedindo de vocês. Foi um prazer muito grande poder passar esse dia junto. Um abraço forte no coração. Fiquem com Deus. Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre. E até a próxima.